Oi, pessoal, eu sou a Michelle Alves, coordenadora do Elos, a cultura socioemocional do Grupo Euclides. Hoje eu estou aqui na edição do Euclides Cast para falar de um assunto que parece brincadeira, mas não é. E para me acompanhar aqui hoje, eu estou com a Terezinha. Obrigada, Terezinha, pela sua presença, é uma honra. Terezinha já foi nossa parceira no grupo. E aí, Terezinha, como que você está se sentindo nesse... É bom estar de volta no Grupo Euclides, né? Mesmo como convidada. Já trabalhei 12 anos com o grupo. É sempre um prazer fazer parte da cultura do Euclides. E estou aqui hoje como psicóloga, psicopedagoga, para falarmos realmente de um assunto muito sério, que é o bullying. Sim, é sério, né? E o bullying, ele tá nas mídias, ele tá nas redes. E o que me chama sempre muita atenção é que as pessoas não sabem diferenciar o bullying de uma brincadeira. Porque as brincadeiras, elas continuam existindo. Assim como o bullying também sempre existiu. O que diferencia o bullying de uma brincadeira ali pontual? Temos alguns fatores, né? Vamos lá, vamos sinalizar aqui. Primeiro deles é a intenção da brincadeira. Sim. A brincadeira, quando ela é uma brincadeira, ela tem uma intenção de divertir e ponto. E as pessoas que participam estão felizes. O bullying, ele não acontece no bullying. As pessoas que estão no bullying, eles não são felizes. Então, existe essa intenção de maltratar, de ferir, de humilhar, o que é diferente da brincadeira. Sim. Né? Assim, o bullying, ele é uma ação repetitiva, né? Então... Isso aí é a frequência, né? Sim. Que difere também. A frequência é um diferencial. E eu costumo dizer isso, né? Enquanto todo mundo tá sorrindo... Tá tudo bem, tá ok, né? Aí é uma brincadeira. Aí é uma brincadeira e tá sendo aceito. Mas a partir do momento que alguém começa a se sentir ferido, magoado, e aquilo tem uma intenção de humilhar, aí a gente passou por uma coisa mais grave, né? É isso. No bullying, ninguém sorri. Não. É uma diferença fundamental. Sim. Né? O bullying tem sempre uma pessoa, um aluno, uma criança sendo humilhada, sendo subjugada, porque tem sempre alguém querendo poder. Sim. Então, também é uma característica, porque quem pratica o bullying, ele está atrás do poder, ele está atrás de realmente constranger. E de uma autoafirmação também, né? Como... que aí são o porquê que as crianças também praticam bullying, né? Sim. Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Sim. Então, a gente tem os sentimentos envolvidos que diferenciam do bullying para a brincadeira. A brincadeira, geralmente, a gente está feliz, está rindo. No bullying existe choro, mágoa, né? A frequência... a brincadeira, ela é esporádica. No bullying, ela é muito frequente. Sim. Temos a intensidade, a brincadeira, ela vai mais leve. O bullying, geralmente, é uma coisa bem mais incisiva. Pesada. Mais pesada. Então, Sim. São pontos que precisam ser ficar muito bem atentos. Quem está em observação dessa situação. E o equilíbrio da pessoa que está sofrendo bullying. Né? Geralmente, ela demonstra isso muito facilmente. Sim. Então, assim, não dá para confundir com uma brincadeira. Não dá mesmo. Então, o bullying, de fato, ele não é uma brincadeira. Ele é sério, né? E ele sempre existiu. Eu acho bacana falar isso porque, assim, mas a gente escuta alguns adultos dizendo, mas na minha época não existiu o bullying. Na verdade, ele sempre existiu. O que a gente não tinha era esse nome, né? Ele começou a surgir na década de 70 por um psicólogo norueguês que resolveu investigar por que um sofrimento daquelas crianças naquela escola, né? Por que aquele desejo de não ir? Por que aquela tristeza? E aí, na década de 80, ele foi tomando forma, mas aqui ele só foi mesmo ser popularizado em 2010. Mas isso sempre existiu, né? Provavelmente você e eu sofremos algum tipo de bullying, algum desrespeito muito pontual na escola, mas a gente não tinha essa nomenclatura, né? Não tinha, e até pela falta de conhecimento, Sim. As famílias também não davam importância. Sim. Era uma situação muito banalizada. Sim. Né? Deixa pra lá, é só uma brincadeira, para de bobeira. Não existe frase pior do que você falar para uma criança que está sofrendo bullying, para de bobeira, isso é só uma brincadeira. A gente fala muito que a gente tem que validar, Tem que validar os sentimentos de quem está passando por isso. Sim. Né? E aí, como é que a gente vai notar isso, né? Nessa criança que está sofrendo Essa era a minha outra pergunta para você, Terezinha. Como é que a gente consegue perceber que uma criança está sofrendo bullying? Como é que a coordenação, a direção, os professores, né? Aquele ambiente escolar... Por que eu também estou trazendo um ambiente escolar? Porque a gente vai ver isso, né, no ambiente escolar, que é o lugar de convívio, que é o lugar de interação. Como é que a gente pode perceber esses sinais, assim? Tem alguns muito clássicos, né? É o isolamento, né? Que é o isolamento social, a criança
passa a fazer os lanches sozinho, não quer mais participar dos grupos de amigos, almoça sozinho, se é o caso de uma escola integral. A criança também não quer mais ir para a escola. Sempre tem uma dor de barriga, uma dor de cabeça, estou passando mal, tem sempre uma desculpa. A criança fica muito triste. O rendimento escolar, muitas vezes, também é comprometido, porque a criança não tem mais vontade de frequentar naquele lugar, porque a escola, ela não é só pedagógico, a escola é emocional. Sim. Então, assim, quando esse emocional não está em equilíbrio, aquele lugar é um lugar de desconforto. Então, quando a criança passa a sofrer bullying, a escola passa a ser um lugar desconfortável, um lugar amedrontador, um lugar assustador, onde ela vai ser humilhada, onde ela vai ser colocada sempre no lugar inferior. Vai ter sempre alguém acima dela, humilhando, subjugando. E aí a escola passa a não ser mais prazeroso. E eu também penso que, por exemplo, a criança que está sofrendo bullying ali na escola, ela, além de não estar confortável naquela situação, ela muitas das vezes não conta para ninguém, né, Terezinha? Não conta, porque ela tem medo. Porque muitas vezes ela é ameaçada. Sim. E muitas vezes, infelizmente, o professor nem sempre está preparado para acolher aquela queixa. Sim. Né? Não valoriza. Até porque a gente sabe o dia a dia do professor, né? A sala de aula é movimentada, é muita coisa. Então, né, vamos deixar claro que não estou aqui responsabilizando os professores. Não, é sobre claro. isso. Mas muitas vezes o aluno não consegue que alcancem a queixa que ele está trazendo. Sim. Porque não consegue ser visto. Então, ele não tem esse acolhimento. Então, ele vai falar para quê? Vai ser mais uma pessoa que vai humilhá-lo, que vai dizer, deixa isso pra lá, isso é besteira. Que não vai validar. Que não vai validar o que ele tá sentindo. Isso é bobeira, isso é só uma brincadeira. Então, ele prefere realmente se retrair. E, assim, eu tenho um fator também que eu fico pensando. O bullying, ele vem muito em cima do que é diferente. Sim. Né? E hoje, a nossa sociedade, nós até adultos, nós temos muita dificuldade em aceitar o diferente. Hoje, a gente padroniza absolutamente tudo. Desde do cabelo até a unha do pé, a unha da mão, a gente tem que estar dentro de um padrão. Então, o adolescente, ele já não tem um lugar muito definido, né, dentro da nossa sociedade, porque ele não é criança, ele não é adulto. Exatamente. Quando convém, você já tem 12 anos, quando convém, você só tem 12 anos, então ele fica nesse lugar que ele não se encontra. E aí, quando ele vem um pouco fora dos padrões, que hoje a gente tem uma rede social que é cruel, né? Nós temos uns padrões de beleza, de sucesso, de encantamento. Vida, de encantamento, que se a gente não está dentro dele, nós estamos fora, margem mesmo. Sim. E é muito difícil, às vezes, até o adulto enxergar isso. O diferente, aceitar esse diferente. Então, ele vem muito nisso. Então, a maioria das crianças que realmente passam por esse sofrimento do bullying, às vezes elas têm uma característica que não se enquadra dentro do todo. Daquele todo ali da sala de aula. Exatamente. Isso é muito comum, infelizmente. Eu recentemente ouvi, né, falando assim, mas tem gente que tem o estereótipo de quem vai ser zoado, né? Porque a palavra é essa mesmo, os alunos falam isso, né? Que vai ser zoado, vai ser encarnado, né? Que era assim que a gente falava. E a gente precisa, eu penso, né, enquanto professora e coordenadora, assim, da cultura socioemocional, que a gente também precisa fortalecer esse aluno, para ele se respeitar, né? Ele não precisa se enquadrar num padrão, nesse padrão que a gente quer colocar todo mundo numa caixinha. Então, assim, quando você fala da questão do diferente, sim, é o cabelo que é diferente, é o gosto diferente, é a maneira de se vestir. Eu me lembro que, na adolescência, eu era muito magrinha e tinha um cabelo muito grande, né? Sempre tive cabelo muito grande e cacheado. E ele era muito cheio. Então, eu era aquela pessoa que sempre tinha um apelido que eu não gostava. Tu tinha o perfil de ser zoada. Eu tinha o perfil de ser zoada. Então, eu era chamada de palito de dente, de Maria Bethânia, por causa dos cabelos cacheados. E isso causou em mim, sim, um sofrimento, um entendimento depois no meu cabelo. Enfim, que isso é um assunto que a gente pode bater esse papo depois. Isso. Mas a criança, ela vai levar para a vida dela esse sofrimento. Vai. Né? E aí, como é que eu penso também que a gente precisa não só fortalecer os alunos, né, para terem sua autoestima ok, eu falo para eles isso, né, a tua autoestima tem que estar ok, né, você tem que estar se sentindo bem com você, com quem você é, de não ter vergonha de ser quem você é, para que você também se sinta fortalecido quando alguém
vem na sua botar direção. Botar isso em dúvida. Botar isso em dúvida, colocar você em xeque, né? E aí é para onde a gente corre? Para a família, né? Para a família. A gente precisa, qualquer trabalho com criança, adolescente, dentro de uma escola, ela é um tripé. Ela é aluno, escola e família. Isso tem que estar em equilíbrio. Se a gente não tem esse equilíbrio, alguma coisa não vai ficar legal. Então, assim, primeiro de tudo, nós precisamos orientar essas famílias, né? O trabalho para a gente poder ceifar, que eu acho bem difícil, o bullying da vida escolar, a primeiro lugar é dentro de casa. Respeito, essa família tem que ter valores claros sobre o respeito, sobre aceitar o outro. Essa cobrança de perfeição, ela não precisa ser exacerbada, porque existem muitas famílias que, infelizmente, exigem do seu aluno, do seu adolescente, um modelo de perfeição, porque o que eles veem, é o que eles... a expectativa dos pais em cima de algumas crianças. Então, isso também ocasiona. Essa criança, às vezes, dentro de casa... ela sofre bullying dos próprios pais, tá? Sim, sim. Porque questionando algumas coisas, porque que roupa horrorosa é essa que você vai sair, que cabelo é esse, e ele não consegue nem se defender. Então, às vezes, ele também chega na escola e ele vai jogar essa raiva que ele tem de alguma coisa no aluno mais fraco. Sim. Que ele achou. Então, assim, é uma cadeia. Começa, muitas vezes, dentro de casa mesmo. Então. E acho que o outro ponto interessante é a gente falar de onde veio essa palavra, né? Que é a questão do bully, quer dizer valentão. Valentão. Tirano, né? Ele tem ali um poder, né? E ele vai exercer esse poder sobre um outro inferior, né? A gente vinha conversando sobre como é que o sofrimento desse aluno. Porque, assim, quando a gente fala do bullying, imediatamente a gente volta o nosso olhar para a vítima. Porque existe uma clareza de sinais, né? Que, como a gente já falou antes, a gente consegue perceber. Mas quem pratica o bullying precisa ser tão olhado quanto quem está sofrendo bullying. Porque existe ali também, eu acredito, né, nele, uma vulnerabilidade. O que está por trás disso, né? Por que ele deseja... Exatamente. Aí a gente tem várias afirmações. Primeiro, a gente tem uma necessidade de se autoafirmar, uma necessidade de poder, né, dessa criança, que às vezes essa criança está vivenciando uma família agressiva, ela está com uma baixa autoestima. Então, é onde ela vai se validar, se autoafirmar. É através desse comportamento agressivo que ela vai subjugar o outro. Então, ela vai ali se sentir poderosa. Sim. Então, às vezes, isso também tem a ver. Muitas vezes, uma falta de empatia também, né? Aí eu digo que eu entro na família. Muitas vezes, as famílias não... É tanta... obrigações, é muito trabalho. O pai não fica com essa criança. É o mundo corrido que a gente vive hoje. Que a gente vive. Essa criança está extremamente isolada dentro de casa. Está vivendo de qualquer jeito nessa relação familiar. E ela também não aprendeu a ter empatia, né? Até porque, às vezes, as famílias, elas sentem uma culpa tão grande por não dar atenção que acha que o filho merece e acaba validando tudo que esse filho faz de uma forma errada, né? Enche esse menino de coisas materiais, não frustra essa criança não sofre frustração, essa criança nunca teve um não, essa criança nunca sofreu uma negativa de alguma coisa, tem tudo ali que ela quer para compensar a falta dos pais, a ausência desses pais. E isso causa muita irritabilidade. Isso causa muita frustração e angústia. Aí ele vai para o ambiente escolar. Vai para o ambiente escolar. Ali ele encontra fragilidade no ambiente escolar. E algumas outras crianças também. É ali que eu vou me recuperar de algumas coisas em cima do meu colega, que eu vou conseguir o poder que eu não tenho esse cuidado. Porque, assim, é só um dado interessante. Existiu uma pesquisa de um psicanalista, eu acho que britânico, que ele dizia o seguinte, ele começou a atender adolescentes e a primeira pergunta que ele fazia no consultório, por que você acha que você precisa de terapia? E por que você acha que você está aqui, né? Não, primeiro porque eu sou muito sozinho. E eu não tenho o amor dos meus pais. Mas como não? Você tem o amor dos seus pais, você não tem tudo, você tem isso, tem aquilo. Não, mas eles não me cuidam. Porque quem ama realmente cuida. Diz não, frustra. E a criança que não é frustrada e cuidada, ela se sente abandonada. Sim. Porque ela não tem maturidade e racionalidade para ela
tomar as decisões da sua vida. E muitas vezes a família deixa isso por conta do adolescente. O que isso tem a ver com bullying? Tudo, gente, porque a criança está vivendo um momento muito confuso da sua vida. E assim, a gente fala... E ela vai para a escola e vai jogar todas essas frustrações em cima dos seus amigos que aparentemente são mais frágeis.